Depois de tudo isso, havendo Josias já preparado a casa, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemis, para guerrear contra Carquemis, junto ao Eufrates. E Josias lhe saiu ao encontro. Então ele Neco, lhe mandou mensageiros dizendo, Neco mandou mensageiros, irmãos, dizendo, que tenho eu que fazer contigo, rei de Judá? Neco mandou uma mensagem para Josias, o que eu tenho contigo, rei de Judá? Quanto a ti, contra ti, não venho hoje. Não estou pelejando contigo, senão contra a casa que faz guerra. Aí continua Neco dizendo, e disse Deus, e aí está com D maiúsculo, amém? Amém? Amém. Então ele está falando do Deus de Josias, sim ou não? E disse Deus que me apressasse, guarda-te de se opores a Deus, que é comigo, para que eu não te destrua. Porém, Josias não virou dele o rosto, antes se disfarçou para pelejar contra ele, e não deu ouvidos às palavras de Neco, que saíram da boca de Deus. Antes veio pelejar no vale de Megido. 23 para finalizar. E os flecheiros atiraram no rei Josias. Então o rei disse a seus servos, tira-me daqui, porque estou gravemente ferido. Vamos cantar. Não é um texto muito para cantar não, mas vamos cantar. O meu orgulho me tirou do jardim. Quem é que sabe essa música aí? Quem é que sabe? Sua humildade responde cantando aí. Colocou um jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer nosso Deus, Jesus, nosso Pai. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho, nossa gratidão pela leitura da sua palavra, mais uma vez lida nesta noite. Nossa gratidão porque o Senhor nos trouxe, nos congregara nesta noite. Agora revela os teus segredos. Eu falharia. Pois o amor não se compra. Pedimos perdão, papai, pelos nossos pecados. O amor se ganha. Pedimos ao Senhor, meu Deus, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Para
para apoderar-se da nossa mente, da nossa boca, do nosso coração. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Com força. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Amém. Aleluia, pode tomar o seu assento. Aleluia. Aleluia. Nós temos o Espírito Santo de Deus, como foi bem ministrado aos nossos corações ontem à noite, que é o outro Consolador, igualzinho a Jesus Cristo. Jesus Cristo disse que ia, mas nós não ficaríamos órfãos, não ficaríamos a sós. E nesta noite eu quero continuar falando sobre o Espírito Santo de Deus aqui. De manhã, nós aprendemos aqui na Escola Bíblica Dominical sobre nossas emoções. Não adianta querer bloqueá-las, não adianta querer tirar o pacote emotivo, porque ele faz parte da nossa estrutura. O que temos que fazer é pedir ao Espírito Santo para que Ele nos ajude a gerenciar esses turbilhões de emoções que transitam aí na nossa alma, né? E aqui nós vamos pensar aqui nesta noite sobre uma personagem que tem muitas virtudes a nos ensinar. E no meio da história dessa personagem, nós vamos aqui, meus irmãos, repensar a nossa caminhada cristã. Ao final, se você entender que precisa reconciliar-se com Deus, se você entender que precisa ter um momento de intimidade com Ele, nós estaremos juntos aqui orando uns pelos outros. E de antemão lhe dizer o seguinte: como você está no alcance desta palavra, ainda dá tempo para você viver melhor. Amém? Porque muitas vezes nós somos alvejados por uma palavra de Deus e aquilo faz a nos entristecer, mas não pode. A palavra de Deus, ela não tem essa finalidade.
O que ela busca é alegrar, o que ela busca é devolver a esperança, o que ela busca é aquecer a alma, o que ela busca é nos levantar, o que ela busca é nos fortalecer, o que ela busca é pegar na nossa mão e ajudar a dar os passos iniciais, o que ela busca é aplanar as veredas diante de nós para que a nossa caminhada seja um sucesso. Eu estou muito conectado com tudo que tem acontecido na igreja, porque, na minha concepção, nós estamos vivendo um avivamento. Tem profecia, tem revelação, tem cura, tem batismo, tem salvação de alma. Nós estamos vivendo um avivamento. Eu não sei como é que é o tipo de avivamento que as pessoas esperam. Eu não sei se tem outro jeito. E a temática daqui, que nós estamos cingidos a ela para essa noite, fala exatamente de um avivamento. E, pastor, qual é o propósito? Eu não posso deixar para falar isso no final. O propósito aqui, meus irmãos, é dizer que o Espírito Santo, ele nos cerca de todas as maneiras, de todos os lados, em todos os tempos, valendo-se de todas as possibilidades para que nós possamos prevalecer. No nome de Jesus, amém? Então o propósito é só isso nesta noite, mais uma vez, dizer que o Espírito do Senhor é conosco e Ele faz de tudo, e Ele continuará fazendo de tudo para nós prosseguirmos abençoados na caminhada, amém? O pregador ontem falou, não sei se você, por favor, abre essas janelas laterais, por favor. O pregador ontem ele disse que a nossa caminhada necessariamente ela tem que ser progressiva, não é? Tem que ser constante, progressiva e ascendente. Então, todo dia eu tenho que ver se eu desgrudei um pouquinho da terra, um pouquinho mais da terra, e se eu aproximei um pouquinho mais do céu. Todo dia eu tenho que observar isso. Não é eu observar no outro. Eu estou insistindo todo o culto aqui sobre essa temática. É eu observar na minha vida. Como é que está? Ainda está, como é que diz? Ainda está colado, enraizado na terra, ou o negócio já está fluindo mais leve? Todo dia eu tenho que saber disso. Mas tem histórias que ela marca o quê? Um pico, uma descida. Um pico, uma descida. Às vezes vai bem alto, aí de repente vai bem baixo. O problema é que numa dessas que de lá embaixo, pode ser que a morte esteja por ali. Na vida de quem? Do crente. Pense comigo. Josias, neto de Manassés. Quem foi Manassés? Um rei terrível, idólatra, mau. Aí Manassés gera Amon. Amon, um rei terrível, mau, longe de Deus. E de Amon nasce Josias. E Josias, e aqui jovens e senhores, crianças e anciãos, porque Josias comunica com todos. O texto vai dizer que Josias começa a reinar com 8 anos de idade. Quantos anos? E um menino com 8 anos, ele está ou não está sob a influência dos pais? Sim ou não? E esse menino tinha por pai Amon, homem mau, idólatra e cruel e longe de Deus. O seu avô Manassés, também cruel e longe de Deus. Aí tem um menino de 8 anos. Amon é morto e um menino de 8 anos que, sem dúvida alguma, está plenamente sob a influência dos pais, da criação dos pais. Começa a reinar. Como que vai ser esse rei? É uma cópia do seu pai, sim ou não? Não. E a psicologia, como é que fica?
8 anos. É aquela fase que tudo que a gente vai fazer é o pai que diz assim, diga não, diga assim, é desse jeito que procede. Tudo que vê, aprende e repete. Por que nós estamos começando essa reflexão assim? Eu sei que estou sendo repetitivo nesse altar, mas continuarei sendo. Não adianta dizer, eu estou assim por causa de fulano. Eu estou assim por causa de Beltrano. Eu estou desse jeito por causa disso, ou por causa de... Não adianta. Porque a Bíblia traz muitos textos fortes que destroça, que desfaz esses argumentos. Por que nós estamos começando assim? É porque não adianta dizer o seguinte, ei, eu não tinha muita noção quando eu pequei, eu não tinha muita noção, olha, eu comecei vou usar aqui um exemplo que eu escuto muito, olha, eu comecei a namorar muito novinho, muito novinha, então eu não tinha muita noção do que era isso ou aquilo, de repente a minha vida tinha assim... Tinha o Espírito Santo gritando e cercando de todos os lados, dizendo, não vai, não é hora, há um tempo para todas as coisas, há um tempo para todas as coisas, há um tempo para todas as coisas. É um pastor, irmão, com microfone. Aleluia. Josias tinha 8 anos e começa a reinar. E o que o texto fala? Josias, com 8 anos, começa a reinar e procura servir a Deus e procura fazer a vontade de Deus em todos os aspectos. E Josias não estava recebendo instruções como nós recebemos no templo. Por quê? Porque quando Josias era menino e crescia até os seus 8 anos, aliás, isso passou mais uns dias da vida de Josias, não tinha no meio do povo a lei, não tinha a palavra de Deus, porque ela estava perdida. A palavra de Deus estava perdida. O texto diz que naquela época a palavra de Deus estava perdida. Se perdeu aonde? No templo. Quer dizer, não é que a palavra estava perdida. As pessoas que tinham perdido o caminho do templo, porque a palavra estava lá no templo. A verdade é que as pessoas foram deixando de ir no templo. Já vou aplicar. Vai deixando de ir no templo. Está sempre com outra agenda, está sempre com outra ocupação, e ele vai deixando de congregar, e ele vai deixando de ir no templo. De repente a palavra perde da vida dele, mas não é que a palavra sumiu, não é que a palavra, não, é porque ele deixou de ir onde está a palavra, ele esquece, ele não sabe mais qual é o caminho. Amém, irmãos? Então não tinha instrução direta. Porque também é outra coisa que a gente alega. Olha, eu fui criado, e lá no bairro que eu fui criado, lá não tinha igreja. No meu começo de vida, ninguém pregou para mim. Gente, o Espírito Santo nos cerca todos os instantes, todo mundo é cercado dia e noite pelo Espírito Santo. O Espírito Santo cercando o homem e a mulher para a vida. Não é porque eu sou filho de crente. Não, independente disso, o amor, a Bíblia diz que Jesus morreu para que todos os homens se salvassem. Todos nós somos perseguidos pelo Espírito Santo de dia e de noite. Nós não poderemos dizer, olha, eu não tinha noção e me faltou palavra. Mesmo sem ter contato direto com o texto escrito, o Espírito de Deus convenceu Josias de que tudo o que o seu pai e o seu avô faziam eram coisas erradas diante de Deus. Vocês já observaram que criança pequena, ele reage de uma forma quando ele faz alguma coisa que não é prejudicial e ele é surpreendido. Vocês já observaram isso? Mas quando ele está fazendo alguma coisa que é prejudicial, que é equivocada, e ele é surpreendido pelos pais, ele reage de uma forma, ele sabe que está fazendo coisa errada. Estou falando alguma asneira aqui? Aí a mãe fica pensando, que menininho esperto, Não tem idade para ser cercada,
para ser cercado pelo Espírito Santo, não. No ventre, o Espírito Santo já começa a cercar. A Bíblia vai falar que, né, Davi vai dizer que enquanto ele estava no ventre, né, ali já havia a movimentação de Deus em favor dele. A Bíblia vai dizer que João estava no ventre, Jesus estava no ventre. Quando as mulheres grávidas se encontraram, houve uma movimentação com as criancinhas que estavam no ventre. O Espírito de Deus já movimentou, sacudiu e fez coisas ali tremendas. Sim, é isso mesmo. Que responsabilidade, né, particular, individual, que cada um de nós temos com a caminhada cristã. Tem pessoas atribuindo ao cônjuge, tem pessoas atribuindo ao filho. Não faça isso, querido. O Espírito de Deus tem te cercado, e a proposta nesta noite é: ouça a voz do Espírito de Deus e viva. Amém? Louvado seja Deus. Josias, com 8 anos, assume o reinado em Judá, e ele agora propõe a fazer as coisas diferentemente do seu pai, diferentemente do seu avô, e igual ao seu bisavô, que ele não conheceu, chamado Ezequias. Então é possível pegar a referência distante, positiva. É possível, sim, eu pular a referência mais próxima, a influência mais próxima, destoada, até chegar numa referência mais distante, mas aprumada por Deus. Aleluia! Aleluia! Bendito seja Deus! Você pode mudar a história da sua geração, lá da sua família. Olha, lá só é miséria, lá só é isso, lá só é aquilo e tal e tal. Eu te digo uma coisa da parte de Deus aqui nesta noite: você, aleluia, dando ouvido ao Espírito Santo de Deus, Deus fará um rebuliço na sua vida. Esse rebuliço alcançará para trás aqueles que você acha que não tem jeito, serão alcançados a partir da virtude de Deus na sua vida, e daqui para frente será tudo diferente, tudo novo. Aleluia! Bendito seja Deus. Aí ele começa, de que forma que ele começa? Ele destrói, ele derruba todos os altares que havia em Judá para deuses estranhos. Ele derruba todos os bosques, todas as imagens de escultura, todas as imagens do Deus Sol. Ele faz uma viagem, irmão, em todo o reinado. O próprio rei pega uma comitiva e faz uma viagem no seu reinado, só para destruir os altares de deuses estranhos que haviam espalhado na terra. Eu estou falando de alguém que começou a reinar com 8 anos, que sofreu a forte influência de um pai e de um avô maus. Jovens, tem como você fazer diferente? Tem como você viver diferente? E o Espírito Santo quer te ajudar. Senhor, tem como, porque aqui tem uma parte triste da história, porque normalmente nós erramos enquanto novos e começamos a acertar quando a maturidade chega, né? Josias, as coisas mudam, e aí eu me dirijo àqueles de meia idade, né? Josias é a história bem diferente do que nós temos como normal. Acerta enquanto menino, acerta enquanto jovem e distrai como homem de meia idade. Aleluia! É bom escutar, meus irmãos, não fica movimentando muito, não. Aleluia! Ele limpou a terra, adorou a Deus e depois se preocupou com a casa do Senhor. Mandou fazer a reforma na casa do Senhor. Quando vão fazer a reforma, entre outras coisas, encontra a lei. Levam a lei diante dele, lê. O sacerdote faz a leitura e ele se quebranta, se arrepende dos pecados
e se posiciona como aquele que não transfere culpa, mas assumiu a culpa dele e do povo que estava sob o seu reinado. E comparece diante de Deus, pede perdão, se arrepende, há um grande quebrantamento, reúne o povo e determina que a lei seja lida e ordena que para o povo, a partir de hoje, todos nós seguiremos esta lei na íntegra, restabelece o sacrifício e há um grande mover de Deus lá em Judá. Aqui, meus irmãos, para aqueles que quiserem ver o que é um avivamento, aqui está o extrato de um avivamento que é marcado a partir da iniciativa de Josias em servir a Deus incondicionalmente. Aleluia, bendito seja Deus. Transforma a terra. Deus recebe a adoração do povo. Deus manifesta em favor do povo. E a Bíblia diz que chegou um tempo que Josias já estava com a casa toda arrumada, a casa do Senhor e as terras de Judá, tudo pronta só para adorar a Deus. Eu fiquei muito, eu sofri muito com esse texto, porque a gente prega a vida toda assim. Faça tudo direitinho, que o mal não vai chegar na sua tenda. Eu sofri muito, né? Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que quando esse homem tinha 39 anos, quantos anos de reinado? 31. Estava muito novo, sim ou não? Alguém que entregou a sua juventude para Deus, está novo, tá, irmão? Sim ou não? Ele fica sabendo, e é aqui que nós não podemos pular. Ele fica sabendo que um rei pagão, o rei do Egito, Faraó, Neco, se movimenta, se levanta contra um outro rei da vizinhança que estava fazendo guerra contra o Egito. E aqui, meus irmãos, é a palavra do pregador de ontem à noite. Todo dia você tem que saber se você, porque no dia que o crente entra na zona de conforto, ele morre. Já estou bem, já sou batizado com o Espírito Santo, já faço todas as coisas que o pastor me comissionou. Se eu fui de manhã, eu não preciso ir à noite. Se eu fui na vigília, eu não preciso ir no culto domingo. A gente começa a entrar, sabe, nessas coisas assim. Se eu já dizimei e ofertei, por que eu vou participar dessa campanha? Eu já fiz tudo que tinha que ser feito. O texto faz questão de dizer assim, quando Josias arrumou toda a casa, quando Josias cumpriu com todos os protocolos litúrgicos e religiosos, agora minha alma pode relaxar, porque eu nem tem nenhum crente igual eu. Não tem nenhum crente para fazer tanta coisa que eu faço. Agora minha alma, meu líder, pode descansar, porque eu não vou no culto, mas eu ajudei ele hoje à tarde. Eu é que estava lá sozinho, limpando a igreja hoje à tarde. Então, não vou para o culto não, porque Deus já recebeu meu culto. Eu já fiz tudo o que eu deveria fazer. Um dia eu chamei uns jovens para me ajudar a preparar um concreto. Eles passaram perto de mim e disseram, pastor, nós já cumprimos com a nossa missão. Nós somos do louvor. E nós já ensaiamos nosso hino. Enquanto Josias estava envolvido em fazer a vontade de Deus, cada vez mais, ascendente, progressivo, sem parar, e subindo, e descolando da terra, prosperidade, bênção, paz. Mas um dia o texto vai dizer assim, ele fez tudo o que tinha que fazer,
Ou seja, meu irmão, se você já preparou o altar e o altar está prontinho, não falta mais nada, ei, que beleza, agora é hora de fazer o quê? Culto de ação de graça, um atrás do outro. Mas a nossa tendência é entrar na zona de conforto. Vocês já viram? Pastor, não vou mudar não. Vocês já viram que quando nós somos tirados de um departamento, quando nós somos tirados de uma função, quando nós somos tirados de uma responsabilidade, não, aí dá aquele negócio assim, é bem aí que mora o perigo. Hoje a professora falou do perigo das nossas casas. E eu lembrei de um ensino forte que o pastor Amarildo ensinou um dia para nós. Ele falou assim, para nós num culto de ensino: sabe qual é o lugar mais perigoso na vida de um crente? A sua própria casa. Porque quando a gente chega em casa, a gente tende a quê? A entrar numa zona de quê? De conforto. Joga a espada para lá, joga o escudo para acolá. Não custa nada falar um pouquinho do irmão, daquele detalhezinho que a gente não fala na igreja, não fala, mas em casa. E ele foi ensinando essas coisas e falou que o lugar que a gente fica mais desguarnecido e aonde a maioria dos crentes sofre os ataques fulminantes é dentro de casa. E hoje de manhã Deus trouxe isso, o perigo das nossas casas. Só está nós em casa, o Espírito Santo está lá, querido. Quando ele arrumou tudo, 39 anos, destaque, o texto vai dizer que houve guerra na região. E Carquemes levantou-se contra Neco. E quando Neco caminhou na direção de Carquemes, Josias, que já tinha feito tudo que tinha que ser feito para Deus, cumprido com todos os protocolos religiosos, diz o seguinte: eu vou enfrentar Neco na defesa de Carquemes. Olhe para cá. O Espírito Santo usou a boca do ímpio. É sempre assim. Deus fala através do pastor, fala através da natureza, fala através do louvor, fala. O Espírito Santo cerca. Deus usa a boca do ímpio, do pagão, do faraó. E o faraó diz o seguinte: Josias, meu filho, essa guerra não é contra você. É isso mesmo. Tem muita gente morrendo porque está se aliançando com aqueles que estão enfrentando a Deus. É isso mesmo. Mas não era crente? Sim. Não era religioso? Sim. Não era dedicado? Sim. Mas cometeu aquilo que morre ímpio e morre crente: é enfrentar a Deus. Neco cheio da presença de Deus, porque Deus vai usar qualquer um ou qualquer coisa por várias vezes para que você não morra precocemente. Não é propósito de Deus que morra precocemente. Aí Neco fala: Josias, Deus me mandou apressar contra Carquemes. Olha o tanto que é esquisito isso, querido. Era Josias que tinha que falar em nome de Deus com Neco. Era Josias que tinha que estar cheio de Deus para transmitir para o Egito, para Carquemes, a mensagem dos céus. Aí a Bíblia diz que Deus se manifesta lá na vida de Neco e diz: Neco, apressa-te contra Carquemes, porque eu vou entregar ele nas suas mãos. Sou eu Deus que quero a destruição de Carquemes. Sou eu Deus que vou destruir Carquemes. Eu já vi muito crente que colocou a mão
em situações, e lá estava, era a mão de Deus. Fui orar com um homem com câncer na garganta. Aí me deram o azeite, e eu aproximei, animado, e disse para ele: levanta que eu vou botar a mão no seu pescoço. E o tumorzão aqui. E o homem falando bem baixinho. Aí um pastor gritou, que tinha ido comigo: meu servo, não toques. Como assim? A Bíblia não manda a igreja orar pelo enfermo? Sim ou não, irmãos? A Bíblia não manda ungir o enfermo? Aí, eu assustei com aquele grito do outro pastor: o Deus Todo-Poderoso que não me deixa. Eu, meninão, né? Caminhando, né? Entusiasmado, animado. Fazia o jejum e saía. Eu quero mesmo um doente agora para me orar. Mas nunca tinha vivido aquilo. Aí aquele pastor mais experiente disse: o Deus, e falou diante do enfermo, o Deus que eu sirvo e não me deixa enganado, acaba de bradar comigo e nos proibir de tocar aí, porque aí não tem demônio, aí é a mão de Deus em juízo, porque falou demais contra os meus. Virou aquela tristeza na casa, nós nos recuamos, e poucos dias depois nós velamos aquele homem de Deus, que Deus levou para a sepultura e não permitiu que tocasse. Tem muita gente entrando em negócios de Deus. Tem muita gente enfrentando Deus, achando que está enfrentando o pastor, achando que está enfrentando a esposa, achando que está enfrentando o patrão, achando que está enfrentando o filho, e está enfrentando Deus. E vai morrer. Porque toda criatura que se levanta contra o Criador, ele é abatido. E precisa ser. Josias escuta aquela palavra tão direta, tão estranha, porque às vezes, irmão, as coisas vêm tão diferentes que não dá para duvidar, porque normalmente é assim, as coisas vêm tão acertadas que não dá para duvidar, sim ou não? Mas tem vezes que ela vem tão estranha que não dá para duvidar. Você já viveu alguma situação assim, extremamente estranha, para você falar assim, ó, só pode ser Deus? Eu já vivi isso muito, principalmente nas exortações. Deus usa o ímpio, já aconteceu várias vezes. Deus usa o ímpio, sabe? Meu Deus, veio tão forte, veio tão estranho, foi tanta vergonha, foi tanto constrangimento, que só pode ser Deus, só pode ser o amor de Deus na minha vida. Josias não desconfiou. Por quê? Porque ele tinha a sensação que já tinha feito tudo na casa. Começou tão bem. Fez tudo certo. São poucos jovens fervorosos que ficam mais fervorosos e mais fervorosos e mais fervorosos. O que a gente vê é que o adolescente que cantava, hoje não canta. Que o jovem que era animado, agora casou, ele já firme a parte. E os senhores, que a gente conhece muitos senhoras, dizendo, eu já fiz muito para o Senhor. Ah, como eu já servi a Deus. Ah, como eu sofri. Ah, como eu já... Se Josias estivesse em culto de ação de graça, já que o altar estava arrumado, ele tinha atendido à voz do Espírito Santo, que conversou com ele de uma forma tão estranha, porque Deus fala de um jeito, fala de outro, porque a Bíblia vai falar que Deus tentou conversar conosco da forma mais lógica e clara possível. Como ninguém deu ouvido para ele, ele veio da forma mais louca possível, mas ele não deixa de falar conosco.
o menino, que agora era um rei bem-sucedido, entra numa aliança com Carquemes. Você sabe exatamente quem é Carquemes? Você conhece a intimidade de Carquemes? Mas por que você está nessa peleja em favor dele? Por que você está enfrentando tudo e todos em nome de uma aliança com Carquemes? Não é que eu conheço. Ele está dizendo, não vem não, eu não quero lutar contra ti. O seu Deus me visitou e disse que meu negócio não é contigo. Um crente autêntico, zeloso, cuidadoso, tomba porque faz aliança com alguém que está enfrentando a Deus. Nós falamos sobre o fim da infinita misericórdia, né? Quando nós enfrentamos a Deus, nem a misericórdia, ele foi para a guerra. Se disfarçou, tirou as roupas reais, mudou a estrutura, as vestimentas. E o sinal de que quando, estou terminando, o sinal nas nossas vidas, de que nós estamos na defesa de quem está enfrentando a Deus, é porque a gente começa a mudar a forma de pensar, a forma de falar. Pessoas que nós achávamos que estavam certo, nós começamos a falar que eles estão errados. Texto que nós sempre nos curvamos a ele, agora nós começamos a interpretar diferente. Relacionamentos que sempre foram bons com as nossas vidas, mas para eu me aliançar a Carquemes e alguém está dizendo não, quem está dizendo não começa a ser pessoas que não são mais nossos amigos, não são mais nossos irmãos. O sinal de que nós estamos nos aliançando com Carquemes é quando nós começamos a mudar a nossa forma de ser, conhecida, notória. O jovem que era apegado ao pai, quando ele começa a se aliançar a Carquemes, ele fica ignorante com o pai. Ele fica estúpido com o pai. O filho. O esposo, quando ele começa a aliançar com Carquemes, ele muda dentro de casa com os filhos e com a esposa. Ele começa a mostrar uma outra roupagem. Quem está comigo ainda nesse culto? Tem alguém comigo ainda, meu Deus? O empregado, quando ele começa a se aliançar com Carquemes, ele começa a ficar diferente com o patrão. Ele começa a mostrar uma outra roupagem. Ele já não concorda muito, ele já não entra mais em acordo em muita coisa. A ovelha, quando ela começa a se aliançar com Carquemes, ela não quer mais, ela já não gosta mais do culto, ela já não quer mais aquela liderança, ela vai mudando a roupagem dela. Josias vestiu outra roupa, se disfarçou e foi para a peleja. Só que ele não estava pelejando contra Neco, ele estava pelejando contra Deus, o Deus Altíssimo. E mesmo com roupas diferentes, o flecheiro a serviço de Deus o alcançou. Pastor, cadê a conclusão dessa mensagem? Deus me autorizou a terminar esse culto fazendo uma oração com a igreja, para nós quebrarmos alianças com Carquemes. Porque se eu não sair dessa peleja hoje, o flecheiro me alcança amanhã. Amém? Vamos orar então assim? É só isso mesmo para hoje, vamos orar? Josias, que fez a revolução entre os reis de Judá, tem um final desse, porque se aliancia contra Carquemes, não escuta a voz de Deus. Eu vou insistir com juventude. Lembra quando a voz
do amigo é mais suave do que a voz do pai? É mais interessante do que a voz da mãe? Sim, tem uma oportunidade para quem quer quebrar essa aliança com Carquemes e escapar com vida, né? E voltar a servir a Deus, sabendo que tem que crescer todo dia um pouquinho, e crescer, né? E crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, todo dia. Sabe qual é a diferença entre eu e Josias? É porque eu estou escutando a voz do Espírito Santo. E o flecheiro não vai me alcançar. Sabe qual é a diferença entre você e Josias? É porque o Espírito Santo encontrou você parado num lugar bom e você deu atenção para ele. E hoje ele está. Deus me mostrou uma pessoa aqui aliançada com Carquemes e ele não teve paz durante todo o culto. Por quê? O propósito agora no reino das trevas é que ele não quebre a aliança com Carquemes. Por quê? Porque eu vi o arco pesado. É só soltar essa mão agora. Antes de nós orarmos, tem alguém que quer publicamente reconciliar com Jesus? Publicamente. Vem à frente. Se tiver alguém, vem à frente. Hoje Deus está tirando pessoas, irmão, da morte. Isso. Pastor, eu não tenho condição. Tem condição sim. Quando a aliança quebrar, o Espírito Santo te devolve a força e você voltará a ter a alegria da salvação. Pastor, é porque eu já guerrei muito do lado de Carquemes. Como você ouviu a voz do Espírito Santo, ele vai desconsiderar todo esse período de aliança ruim que você fez. E ele começa uma nova história com você hoje. Vem. Vem. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Eu falei com criança, com jovens, com adolescente, com senhor, com senhora. Pastor, eu fiquei muito tempo com Carquemes, mas o flecheiro não te alcançou ainda, aleluia. Vem. Vem. Aleluia. Fez tudo certo, mas quando se conformou com a situação de que já tinha feito demais, eu conheci um pastor, vai adorando aí, irmão, Deus está conosco. Vou fazer igual o pregador de ontem, nós estamos ou não estamos na Assembleia de Deus? Ei, mas o que eu estou sentindo aqui de presença de Deus, porque o pastor vê a sepultura sendo fechada e a ovelha ficando pelo lado de fora. Isso, irmão. Aleluia. Aleluia. Pode vir, meu filho, minha filha. Pode vir. Pode vir. O flecheiro não te alcançou. Você vai sair dessa guerra, ela nunca foi sua. Ela nunca foi sua. Fica gente, né, embaraçada aí com outros aí, enfrentando A ou B. Ei, você está enfrentando é Deus. E ninguém enfrentou Deus até hoje. Irmão Jorge Boas, você que foi sapecado antes, meu filho, vem para cá para você orar com o povo aqui pertinho. Vem marchando, aleluia. É noite de reconciliação. Ele falou, meu servo, entrega com amor. Que as vistas do flecheiro vai ficar embaralhada e ele vai perder você do alvo.
O flecheiro tem agora que baixar o arco, colocar a flecha no embornal, porque nesta hora você ouviu a voz do Espírito Santo dizendo: sai desta guerra, porque é uma guerra de morte. Aleluias, aleluias, aleluias. Tem mais alguém? Eu estou esperando. Oh, Jesus. Pastor Renê, vem pôr as mãos, o senhor e sua esposa. Vamos trabalhar aqui. Pastora Riva, cadê? Já chegou aqui. Aleluias. Aleluias. Eu estou esperando você, e você sabe que eu estou te esperando. É porque você está me dizendo, é porque a minha situação é mais grave, pastor. E Deus está me dizendo, Ele sabe que é gravíssima, mas ainda tem uma jornada de vida, porque Deus quer mudar essa história de morte precoce. Venha. Tenho uma vontade de te chamar pelo nome. Venha. Aleluia. Aleluia. Missionária, meu filho, prepara aí o outro, limpa o outro microfone. Missionária Chico, só ministra com o microfone. Eu vou colocar a máscara porque eu quero impor as mãos junto com os outros irmãos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, aqui os irmãos que estão aqui na frente, olha aqui um pouquinho aqui para mim, só um momento. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O Senhor tem uma aliança com cada um dos irmãos, amém? Assim como Ele tinha uma aliança com o rei. E quando o Senhor se revelou a ele, Ele disse a ele assim, que Ele o levaria, o recolheria em paz. Essa foi a promessa do Senhor para ele. Não foi em guerra. Ele falou que Ele o recolheria junto aos seus pais em paz. Significa que ele tinha uma aliança com o Senhor e que ele viveria essa aliança com o Senhor, usufruindo de tudo aquilo que Deus tinha para a vida dele. E o pastor falou bem aqui, ele antecipou a ida dele. E ele não pôde vivenciar muitas coisas. Não que ele perdeu a salvação, mas ele não pôde viver tudo aquilo que Deus havia projetado para a vida dele. Ele disse, te recolherei em paz. A promessa do Senhor é nos recolher em paz. A promessa do Senhor é que nós vivamos tudo aquilo que Ele projetou e planejou e sonhou para cada um de nós, amém? E é isso que o Senhor quer viver, quer que você viva, é isso que Ele quer que você viva. Ele não quer que o projeto dEle na sua vida seja cortado por uma antecipação sua, por uma decisão errada, por uma escolha errada, amém? Então nesta noite o Senhor está, como disse a palavra, cortando esta aliança, que está desviando você do projeto de Deus, para você reatar novamente a aliança que você tinha com o Senhor e que você tem com o Senhor, para que você viva plenamente o plano de Deus na sua vida, amém? Em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós queremos te louvar por esta palavra que é viva e eficaz, é mais penetrante, Senhor, que espada alguma de 2 gumes. E ela vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Ela é apta, Senhor, para discernir o pensamento e a intenção do coração. E não há ninguém, Senhor, diante de Ti, encoberto, que não seja descoberto por essa palavra. Essa palavra que nos alcança, essa palavra que nos liberta, essa palavra que nos transforma, que nos limpa, que nos purifica, que muda o nosso pensamento, que muda, Senhor, a nossa estrutura.
Ó Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra seja eficaz na vida de cada um dos teus filhos, Senhor. E que toda aliança, Senhor, contrária ao teu plano, ao teu projeto, na vida de cada um deles, seja agora, Senhor, desfeita em nome de Jesus. Todo projeto maligno, toda aliança satânica, tudo aquilo, Senhor, que vem contra, Senhor, a tua palavra, Senhor, que é uma palavra viva, Senhor, e que nos leva, Senhor, para uma vida Senhor, de comunhão contigo. Eu quero te pedir em nome de Jesus, reata esta aliança com os teus filhos, Senhor, e que todo o mal, Senhor, seja desbaratado e desfeito agora em nome de Jesus. Pelo poder do teu nome, porque eles não vão perecer na peleja, Senhor, eles não vão ser destruídos, Senhor. E o Senhor ainda disse, Senhor, para o rei Josias: tu não verás a destruição. Tu não verás a destruição. Eles não verão a destruição, Senhor, nem da vida deles, nem da família deles, Senhor, nem daquilo que o Senhor estabeleceu para a vida deles. Porque o Senhor está, Senhor, refazendo nesta noite esta aliança em nome de Jesus, para a glória do teu nome, Senhor. Todo mal, Senhor, toda palavra de desobediência, Senhor, toda ação de desobediência seja neutralizada agora. E que teus filhos possam viver em obediência à tua palavra e à tua vontade para cada um deles em nome de Jesus. Para a glória do teu nome eu te peço, Senhor, opera um milagre na mente e no coração, Senhor, em nome de Jesus. Que eles possam sair daqui renovados, avivados, cheios da tua graça, do teu poder, para vencer, Senhor, a cada obstáculo que se colocar diante deles, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos finalizar o culto, irmãos, agradecidos a Deus pela oportunidade de termos sido mais uma vez edificados na casa do Senhor, pela palavra poderosa do Senhor, que não muda. A palavra de Deus não muda, ela é eterna, ela permanece para sempre, e essa palavra tem feito efeito nas nossas vidas. Vamos agradecer ao Senhor. Estenda suas mãos. Senhor, obrigada pela noite de comunhão, de adoração, de exaltação ao teu nome. Obrigada pela noite de edificação, Senhor, de poder usufruir, Senhor amado, das bênçãos, Senhor, que emanam da tua palavra, essa palavra que transforma, que purifica, que liberta. Muito obrigada pela obra operada nesta noite. Senhor, que o Senhor possa confirmar esta palavra na vida de cada um dos teus filhos, em o nome do Senhor. Abençoa o pastor. Senhor Joselson, continua ministrando e operando na vida do teu filho e abençoando, Pai, sendo um canal para a edificação do teu povo, em nome de Jesus. Nos leva em paz, nos despede, nos dá uma semana abençoada na tua presença, cheia da tua graça e da comunhão do Espírito, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. E toda a igreja diz: amém. Que Deus abençoe a igreja em nome do Senhor Jesus.